Olá, vamos discutir hoje um pouco do capítulo 2 do livro Miséria da Filosofia, escrito por Marx em 1800, ou publicado por Marx em 1847. Neste texto, Marx procura responder a Proudhon, que havia escrito um livro chamado Filosofia da Miséria. Marx vai observar que a análise que Proudhon, a exemplo da economia política, fazia era uma análise metafísica, portanto, uma análise antidialética da realidade social. O capítulo 2 tem por título geral a metafísica da economia política. Procuremos esclarecer um pouco o que significa este título. Para isto, vamos recorrer a uma passagem de Léo Koffler em seu livro História e Dialética. Neste livro, observará Léo Koffler a diferença entre a consideração metafísica e a consideração dialética da história consiste em que, enquanto a primeira confia de maneira irrestrita nos fatos, ou seja, naquilo que está dado de imediato, a dialética, em troca, o concebe como expressão do nível mais primitivo, ou seja, mais superficial, mais fenomênico, e menos mediado do modo de manifestação da realidade histórica, e se aproxima, então, a eles com a máxima desconfiança possível. Ou seja, enquanto o pensamento metafísico fica preso à dimensão fenomênica da realidade, o pensamento dialético parte da dimensão fenomênica para compreender a essência daquela realidade, portanto, os elementos que se encobrem por debaixo daquela superficialidade e apreender estes elementos na sua processualidade. Portanto, quando Marx está dando a este capítulo o título de Metafísica da Economia Política, ele está reivindicando a necessidade da análise transcender a superficialidade. E para Marx, tanto o pensamento da economia política quanto o pensamento de Proudhon não chegam a atingir esses objetivos. Feitas estas considerações iniciais, podemos entrar diretamente no texto. Neste capítulo 2, Marx estabelecerá 7 observações nas quais refuta tanto o pensamento de Proudhon quanto o pensamento da economia política, ou seja, os economistas que poderíamos chamar de economistas burgueses, aqueles que estavam procurando compreender o que é a sociedade burguesa. Dos 7 itens, abordaremos hoje os 6 primeiros, deixando o 7º, que é muito mais longo e complexo, para uma segunda oportunidade. Vamos reter também apenas os elementos essenciais que Marx apresenta nestas observações, na qual procura discutir a questão do método. Não vamos aqui ficar comparando o pensamento de Proudhon com o pensamento de Marx. Nos interessa resgatar fundamentalmente como que Marx está, através desta polêmica, apresentando uma determinada maneira de se compreender o desenvolvimento histórico e a realidade social. O item 1 deste capítulo 2, ou parágrafo 1 deste capítulo 2, ele se chama O Método. A partir deste título mais geral, ou deste subtítulo mais geral, Marx vai construir as suas 7 observações. Na primeira observação, Marx vai relembrar ou vai assinalar que os economistas exprimem as relações da produção burguesa, a divisão do trabalho, o crédito, a moeda, etc., como categorias fixas, imutáveis, eternas. Portanto, desta maneira, eles já não estão no âmbito do pensamento dialético.
e sim no âmbito do pensamento metafísico. Os economistas nos explicam como se produz nessas relações dadas, ou seja, que emergem na superficialidade da realidade, portanto, estas relações que se apresentam de uma maneira fenomênica, os economistas nos explicam como se produz nestas relações dadas, mas não nos explicam como se produzem estas relações das quais eles partem. Isto é, o movimento histórico que as engendra. Portanto, os economistas não vão buscar a gênese do crédito, a gênese da moeda, a gênese da divisão do trabalho e a própria gênese da produção burguesa. Se contentam com o dado imediato e partem dali para estabelecer as suas considerações e análises daquele fenômeno. Mas, observa Marx, a partir do momento em que não se persegue o movimento histórico das relações de produção, de que as categorias são apenas a expressão teórica, ou seja, as categorias são a apreensão no plano do pensamento das determinações econômicas da realidade, ou seja, daqueles elementos constitutivos dos modos de produção e que permitem explicar a existência desses mesmos modos de produção. Mas, a partir do momento em que não se persegue o movimento histórico das relações de produção, de que as categorias são apenas expressão teórica, portanto, elaboração no plano do pensamento daquelas mediações constitutivas da realidade, a partir do momento em que se quer ver destas categorias, que para Marx são sempre categorias econômicas, ou seja, categorias ligadas às relações de produção, ver nessas categorias somente ideias, pensamentos espontâneos, independentes das relações reais, a partir de então, se é forçado a considerar o movimento da razão pura como a origem desses pensamentos. Portanto, se cai no idealismo a partir do momento em que não se analisa as relações concretas, não se apreende as categorias como a elaboração teórica de elementos postos na realidade, se cai na dimensão do pensamento puro, como se essas ideias brotassem da própria consciência dos indivíduos, e não estas ideias brotassem do próprio intercâmbio dos indivíduos com a realidade que tem diante de si, com os modos de produção que tem diante de si. Prossegue Marx observando que a abstração, os metafísicos, trabalham, portanto, num terreno da abstração e acreditam fazer análise à medida que se afastam progressivamente dos objetos, ou seja, pegam o dado e simplesmente vão investigando a partir daquele dado, sem compreender o que se esconde por debaixo daquela realidade dada ou daquela manifestação fenomênica dada. Acreditam, nesse sentido, fazer análise à medida que se afastam progressivamente dos objetos. Imaginam aproximar-se deles, ou seja, compreender cientificamente aquela realidade, em vez de admitirem que aquilo ali é apenas a dimensão fenomênica da realidade. Portanto, imaginam aproximar-se deles para penetrá-los, quando na realidade fazem o processo inverso. Marx observa que para compreender a realidade é preciso apreendê-la em seu movimento, em sua constituição concreta. Afinal, tudo o que existe e vive graças a um movimento qualquer. Portanto, é necessário compreender este movimento. E quando se investiga este movimento, se descobre que o movimento da história, portanto, o mundo dos homens, produz as relações sociais. Não são as ideias que produzem as relações sociais, e sim a materialidade da vida que vai explicar a possibilidade, ou que vai dar a possibilidade, aprender a materialidade da vida, é que vai dar a possibilidade de compreender efetivamente o que são as relações sociais. Marx
prossegue observando que Hegel, o seu pensamento distingue-se do pensamento de Hegel. E por quê? Porque Hegel procura resolver estas questões do movimento no plano da ideia. Em Hegel, observa ele, há apenas a sucessão das ideias no entendimento. Ele acredita construir o mundo pelo movimento do pensamento, enquanto somente reconstrói de forma sistemática e ordenando, segundo o método absoluto, as ideias que estão na cabeça de todo mundo. Portanto, a percepção de Hegel não é a de aprender o movimento da história partindo da base material efetiva da história, portanto, do mundo dos homens. Feito isto, Marx envereda para a segunda observação. Dirá ele, as categorias econômicas, portanto, aquelas ligadas à produção e reprodução da existência, as categorias econômicas são expressões teóricas, abstrações das relações sociais de produção. Portanto, as categorias, elas são a apreensão no plano do pensamento dos elementos constitutivos fundamentais da realidade. O salário, por exemplo, ele pode ser teorizado no plano do pensamento, ele pode ser elaborado conceitualmente no plano do pensamento. É uma categoria fundamental para explicar a sociedade capitalista, mas o salário não se trata de uma invenção do pensamento, é algo que está posto na realidade e que precisa ser compreendido o que significa dentro da totalidade. Do mesmo modo, o valor de uso, o valor de troca, a mercadoria e assim por diante. O que o pensamento faz é extrair daquela realidade concreta os elementos e formulá-los, aprendê-los enquanto categorias que estruturam aquela realidade. Marx abre, portanto, a segunda observação, colocando que as categorias econômicas são expressões teóricas, abstrações das relações sociais de produção. Este não é o caminho adotado por Proudhon, muito embora Proudhon tenha apreendido vários elementos constitutivos da realidade. Observa Marx. Proudhon compreendeu muito bem que os homens fazem os tecidos de lã, algodão e seda, em relações determinadas de produção. Mas o que ele não compreendeu é que estas relações sociais determinadas são também produzidas pelos homens, como os tecidos de algodão, vinho, etc. As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de ganhar a sua vida, eles transformam todas as suas relações sociais. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas vai contribuir para explicar como que os homens se apropriam delas no sentido de irem complexificando cada vez mais as relações sociais nas quais se encontram imersos. Marx conclui esta segunda observação, que é bastante curta, dizendo o seguinte: os mesmos homens que estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade material produzem também os princípios, as ideias, as categorias de acordo com as suas relações sociais. Portanto, não é o pensamento que produz a realidade, é a realidade que vai estar na base das elaborações do pensamento. Não é a consciência que determina o ser, e sim o ser que determina a consciência. Não é a consciência que determina o existente, e sim o existente que vai ser o ponto de partida para compreendermos as formas de pensamento. Isso não quer dizer que haja uma relação mecânica entre ambos, mas sim uma interconexão permanente entre ambos. Portanto, os mesmos homens que estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade material produzem também os princípios,
as ideias, as categorias, de acordo com as suas relações sociais. Assim, prossegue Marx, estas ideias, estas categorias, são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem. Elas são produtos históricos e transitórios. Há um movimento contínuo de crescimento nas forças produtivas, de destruição nas relações sociais, de formação nas ideias. Portanto, pensar estas categorias como categorias eternas é um equívoco. Estas categorias são categorias pertencentes a determinados modos de produção. Do mesmo jeito que certas categorias de análise emergem no interior de determinados modos de produção, essas categorias podem também ser superadas historicamente. Do mesmo modo que o salário é uma categoria fundamental para explicar as relações sociais dentro da sociedade capitalista, ela não será uma categoria fundamental para explicar as relações sociais dentro de um modo de produção comunista, onde não haveria exploração de classes. As classes também são categorias históricas, são válidas para explicar determinadas fases da história que percorreram a história da humanidade, mas elas não são válidas para explicar como se organiza uma sociedade dentro dos parâmetros do modo de produção comunista. É por isso que Marx está dizendo que as categorias são históricas e transitórias. Feito isto, Marx envereda para a terceira observação. Dirá ele, as relações de produção de qualquer sociedade constituem um todo. Significa que só podemos investigar adequadamente um determinado modo de produção se apreendermos o máximo possível as categorias que o constituem. Do mesmo modo, só podemos compreender um modo de produção aprendendo ou compreendendo a interconexão íntima que existe entre a infraestrutura, a base econômica, e a supraestrutura ou superestrutura, as manifestações ideológicas, políticas, religiosas, jurídicas que estão presentes no interior de uma determinada sociedade. Portanto, a totalidade é uma categoria fundamental para a análise marxiana. Lembrando que totalidade não significa que todos os infinitos elementos de uma realidade serão apreendidos pelo pensamento, e sim que os elementos determinantes de uma realidade, as categorias determinantes de uma realidade, podem ser apreendidas pelo pensamento de tal modo a fornecer uma explicação plausível daquela realidade, uma explicação aproximativamente válida daquela realidade. As relações de produção de qualquer sociedade consistem um todo. Proudhon considera as relações econômicas como umas tantas fases que se engendram umas às outras, ou seja, subsequentes, que resultam umas das outras. O inconveniente deste método, observa Marx, é que, ao abordar o exame de apenas uma destas fases, Proudhon só possa explicá-la recorrendo a todas as outras relações da sociedade que, no entanto, ele ainda não engendrou pelo seu movimento dialético. Quando, em seguida, Proudhon, através da razão pura, passa a engendrar as outras fases, falo como se fossem recém-nascidas, esquecendo-se que têm a mesma idade da primeira. Portanto, as novas relações, elas brotam do interior das relações antigas. Proudhon não está olhando para a história dentro desta perspectiva. Observemos como Marx fala do desenvolvimento da sociedade burguesa no Manifesto Comunista. A moderna sociedade burguesa que nasceu das entranhas da sociedade feudal. Portanto, é impossível ter a sociedade burguesa sem a sociedade feudal, assim como é impossível ter a sociedade burguesa sem todo o desenvolvimento sócio-histórico anterior. Outro é o procedimento adotado por Proudhon, segundo Marx, porque ele pensa a história como uma sequência, onde a parte subsequente praticamente não tem nada a ver com o momento anterior. Marx prossegue nesta terceira observação, que também é bastante curta,
dizendo que Proudhon, quando vai olhar para a história, o que ele faz é simplesmente localizar várias sociedades que se sucedem umas às outras, enquanto que todas as relações coexistem simultaneamente, sustentando-se umas às outras. Não dá para pensar a sociedade burguesa como sendo uma sociedade que brotou na sequência da sociedade feudal e pronto. Pelo contrário, é necessário compreender a sociedade burguesa como a síntese de todo o processo sócio-histórico anterior, que transcende mesmo a sociedade feudal, uma vez que não foi apenas na sociedade feudal que as forças produtivas, as forças sociais produtivas modernas, as ideias, as ideologias ou o terreno do pensamento nasceu. Pelo contrário, a sociedade burguesa vai se respaldar, por exemplo, de elaborações ideológicas que se encontravam presentes em germes em sociedades que antecederam a sociedade feudal ou o modo de produção feudal. Daí que não é possível pensar a história apenas como uma sequência de modos de produção, e sim pensar cada modo de produção como absorvendo elementos fundamentais produzidos pelos modos de produção anteriores. Marx parte, então, para a quarta observação. Dirá ele, para Proudhon, toda categoria econômica, ou seja, todos aqueles elementos que são apreendidos a partir da materialidade da produção e reprodução da vida, para Proudhon, toda categoria econômica tem dois lados, um bom, outro mau. E aqui Marx está acentuando mais uma vez como Proudhon rompe com a possibilidade de análise dialética da realidade, pois não se trata de abordar a realidade sobre o prisma de útil, inútil, bom, mal, ótimo, ruim. Pelo contrário, é necessário ver como que, na totalidade, os elementos estão presentes e produzem em seu movimento contraditório tanto elementos que catapultam para frente, como elementos que catapultam também, ou fazem com que se retroceda momentaneamente para uma fase anterior ou para determinações anteriores. Não dá para pensar que o pensamento ele tendeu para o esclarecimento contínuo. Hoje assistimos, dentro do mesmo movimento sócio-histórico, a regressão do pensamento a patamares que são do hiperconservadorismo que acompanhou a crítica à Revolução Francesa. Ou seja, estamos hoje no âmbito do reacionarismo do pensamento, onde se resgatam, por exemplo, valores e ideias que se faziam presentes ali posteriormente ao advento da Revolução Francesa. Observará Marx. Para Proudhon, toda categoria econômica tem dois lados, um bom, outro mau. O lado bom e o lado mau, a vantagem e o inconveniente, tomados em conjunto, constituem a contradição em cada categoria econômica. Ou seja, para Proudhon, a contradição ela está no fato de que uma realidade produz o lado bom e também pode produzir o lado mau. Marx observará que é impossível compreender a realidade social desta maneira e pegará como um exemplo a questão da escravidão. É lógico que, para Marx, toda forma de subordinação do ser social dentro de estruturas de exploração, ela é uma forma de subordinação, ela é negativa, no sentido de que a luta do movimento dos trabalhadores não é pela constituição de novas formas de exploração, e sim de superação das formas de exploração. No entanto, a escravidão, enquanto categoria econômica, foi fundamental dentro da história para desenvolver forças produtivas do trabalho que permitem, em momento posterior, o desenvolvimento das bases da sociedade comunista superada à sociedade burguesa. Esta é uma ideia que é extremamente difícil, muitas vezes, dos indivíduos assimilarem,
como que a escravidão pode ser algo positivo na história, ou como a estrutura de classes pode ter cumprido um papel positivo no interior da história. Só que Marx está olhando o processo em sua totalidade, e não da perspectiva moral. Ele está olhando para a história e resgatando como que, ainda que estas estruturas de dominação precisem ser superadas, elas cumpriram, historicamente, um papel fundamental no sentido de produzir saltos qualitativos no interior da história da humanidade. Daí que ele vai falar da escravidão. Problema a resolver: conservar o lado bom, eliminando o lado mau. Esta é a perspectiva de Proudhon. Mas dirá Marx, a escravidão é uma categoria econômica, como qualquer outra. Portanto, possui seus dois lados. O lado bom da escravidão. Marx vai resgatar aqui, fazendo ironia, para o lado bom da escravidão. A escravidão é o eixo da indústria burguesa, assim como as máquinas, o crédito, etc. Sem escravidão, no interior da história, não teríamos o algodão. Sem o algodão, não teríamos a indústria moderna. E aqui ele está olhando, por exemplo, para a sociedade norte-americana, onde as relações de escravidão permaneciam. A escravidão valorizou as colônias. As colônias criaram o comércio universal, ou o comércio mundial, ou o mercado mundial, como dirá Marx em 1848 no Manifesto. O comércio, que é a condição da grande indústria. Por isso, a escravidão é uma categoria econômica da mais alta importância. Ela precisa ser superada, mas no interior da história, ela cumpriu um papel fundamental, que foi criar as condições para o desenvolvimento das relações econômicas, portanto, o desenvolvimento das forças produtivas, portanto, criar as bases para que a humanidade possa saltar a outras fases de desenvolvimento sem que necessite da escravidão. Proudhon, ele elimina nessa discussão o movimento dialético. Para ele, tudo se reduz a uma afirmação dogmática entre o bom e o mal, entre aquilo que gosta ou não gosta, ou aquilo que é aceitável ou não aceitável. Prossegue Marx observando que o que constitui o movimento dialético é a coexistência de dois lados contraditórios, e não a separação destes dois lados. Sua luta e sua fusão numa categoria nova. Daí a necessidade de se pensar o movimento da totalidade. É suficiente colocar o problema da eliminação do lado mal para liquidar o movimento dialético. Portanto, não dá para compreender o desenvolvimento sócio-histórico através do bom e do mal. Marx parte para a quinta observação, que também é uma observação bastante curta. A partir do momento em que o processo do movimento dialético se reduz ao simples procedimento de opor o bem ao mal, de colocar problemas destinados à eliminação do mal e de apresentar uma categoria como antídoto da outra, as categorias perdem a sua espontaneidade e a possibilidade de compreensão dialética eliminada. Prossegue ainda Marx nesta quinta observação. Admitamos com o senhor Proudhon que a história real, a história segundo a ordem temporal, lembrando que Proudhon vai tratar do desenvolvimento histórico através de sucessão de modos de produção. Admitamos com o senhor Proudhon que a história real, a história segundo a ordem temporal, é a sucessão histórica na qual as ideias, as categorias, os princípios se manifestaram. Marx está supondo, ou seja, partindo da maneira como Proudhon compreende. Cada princípio teve o seu século para nele se manifestar, dentro desta lógica. O princípio da autoridade, por exemplo, teve o século XI, como o do individualismo teve o século XVIII. De consequência em consequência, era o século que pertencia ao princípio, e não o princípio ao século. Era a ideia que pertence, ou melhor, que Marx está dizendo que é o seguinte, que são as ideias que comandam a realidade, e não a realidade que comanda o plano das ideias. De consequência em consequência, era o século
que pertencia ao princípio, e não o princípio ao século. Noutros termos, era o princípio que fazia a história, ou seja, as ideias faziam a história, não a história ao princípio, não a história, o movimento real que produziam as ideias. Quando, em seguida, tanto para salvar os princípios como a história, indaga-se por que tal princípio se manifestou nos séculos XI ou XVIII e não em outros, é forçado a examinar quais eram os homens do século XI e XVIII. Ou seja, quando colocamos estas questões dos princípios, das ideias, é necessário investigarmos as relações sociais de produção, porque são elas que possibilitarão explicar por que certas ideias nasceram em determinado século e não em outro. É necessário investigar quais eram as suas respectivas necessidades, suas forças produtivas, seu modo de produção, as matérias-primas de sua produção. Enfim, quais eram as relações entre os homens que resultavam de todas estas condições de existência. Mais uma vez, Marx está colocando, não são as ideias que explicam a realidade, é a materialidade da vida que vai permitir compreender a existência de determinadas ideias e princípios nas quais os pensadores se respaldavam. Aprofundar todas estas questões não é fazer a história real, profana dos homens em cada século, representar estes homens simultaneamente como os autores e os atores de seu próprio drama, mas, a partir do momento em que os homens são representados como atores e autores de sua própria história, chega-se, por um atalho, ao verdadeiro ponto de partida, uma vez que são abandonados os princípios eternos, portanto, o pensamento puro, as ideias mais gerais descoladas da realidade, de que inicialmente se arrancava. Aqui é fundamental porque Marx ele está mostrando como que não é o terreno das ideias que produz a realidade social, e sim a materialidade, a forma como os homens organizam a produção e reprodução da sua existência cotidiana, que vai ser o terreno a partir do qual nascem progressivamente as ideias. Entremos agora na sexta observação. Ela é um pouco mais longa, mas os seus pontos essenciais serão destacados aqui. Dirá Marx na sexta observação: tomemos o atalho como o senhor Proudhon. Admitamos que as relações econômicas, consideradas como leis imutáveis, princípios eternos, categorias ideais, sejam anteriores aos homens, ativos e atuantes. Admitamos ainda que estas leis, estes princípios, estas categorias, desde a origem dos tempos, tenham estado adormecidas no seio da razão impessoal da humanidade. Já vimos que, com todas estas eternidades imutáveis e imóveis, não há história, uma vez que a história é movimento. Há, no máximo, a história na ideia, ou seja, o movimento da humanidade no plano do pensamento. Ou seja, a história que se reflete no movimento dialético da razão pura. É possível ter a dialética, mas esta dialética se processa exclusivamente no plano do pensamento, no plano das ideias, e não no plano da vida real, da materialidade da vida, tal como ela efetivamente está colocada, com suas determinações. Marx observa ainda, nesta sexta nota, ou nesta sexta observação, ainda que bastante redundante, ou poderíamos dizer que Marx coloca ainda nesta sexta observação: a razão humana é tudo, exceto pura. Ou seja, o pensamento é tudo, menos algo que brota de si mesmo. O pensamento, ele brota do seu intercâmbio com a materialidade da vida. A razão humana é tudo, exceto pura, sendo capaz apenas de visões incompletas. Encontra a cada passo novos problemas a resolver. Aqui temos uma questão fundamental. Marx está dizendo, primeiramente, que o pensamento não brota do nada.
Ele brota do seu intercâmbio com a materialidade da vida. Os homens elaboram pensamentos a partir das suas relações reais. Mas, por mais que os homens elaborem pensamentos a partir das suas relações reais, nenhuma forma de pensamento elaborada pelos homens será capaz de apreender todas as minúcias de uma determinada realidade. Daí que, ao responder à materialidade da vida, novos problemas emergem, porque emergem também aquelas dimensões que antes eram desconhecidas e que precisam ser respondidas, ou então que se reintegram aos problemas respondidos, apresentando novas complexidades. Esta questão ela está bastante presente na análise de Lukács, no livro de entrevistas, Conversando com Lukács. Ou seja, nenhum ser social é capaz de aprender a realidade com 100% de precisão, de tal modo que sempre emergem no interior das respostas fornecidas dimensões imprevistas que vão se colocar para os homens novamente, homens historicamente determinados, sempre lembremos isso, vão se colocar para estes homens historicamente determinados sob a forma de novos problemas. Peguemos, pois, novamente, esta curta passagem de Marx. A razão humana é tudo, exceto pura, sendo capaz apenas de visões incompletas. Encontra a cada passo, a cada momento que são fornecidas as respostas, novos problemas a resolver, ou seja, novas respostas a serem construídas. Sempre se formularam hipóteses com vistas a um fim qualquer, ou seja, os homens não procuram responder aos problemas simplesmente porque não tem nada o que fazer. A resposta aos problemas sempre nascem de necessidades concretas. Homens reais, produzindo em condições reais, encontram respostas adequadas aos problemas reais que têm diante de si. Portanto, quando se formulam hipóteses, estão visando atingir um determinado fim. Realizam uma pré-ideação para conseguirem elaborar uma resposta adequada ao problema. Elaborada esta pré-ideação, procuram submeter esta pré-ideação ao crivo da comprovação, ou seja, sob a forma de resposta concreta ao problema. Sempre se formulam hipóteses com vistas a um fim qualquer. O fim visado primeiramente pelo gênio social do senhor Proudhon era eliminar o que havia de mal em cada categoria econômica, para resguardar nela apenas o lado bom. O bom, o bem supremo, o verdadeiro fim prático é a igualdade para Proudhon. A igualdade é o ideal do senhor Proudhon. Ele imagina que a divisão do trabalho, o crédito, a fábrica, todas as relações econômicas foram inventadas apenas em proveito da igualdade e sempre se acabaram voltando contra ela, ou seja, muito embora elas tinham uma finalidade, no interior da história, essa finalidade não se cumpriu, portanto, ela emergiu lá do mal dessa finalidade, que seria a igualdade. Deduz que neste fato existe contradição. Se existe contradição, é apenas entre a sua ideia fixa e o movimento real. Ou seja, Proudhon ele tem princípios dos quais não abre mão, e em vez de acompanhar o movimento da realidade, olha para a realidade à luz dos seus princípios fixos, e não à luz do movimento real da realidade. A tendência à igualdade, conclui Marx nesta sexta observação, a tendência à igualdade pertence ao nosso século, ou seja, é com a emergência da sociedade burguesa que a discussão sobre liberdade, igualdade e fraternidade, ela foi avançando para além dos parâmetros burgueses. A tendência à igualdade pertence ao nosso século. Dizer, todavia, que todos os séculos anteriores, com necessidades, meios de produção, etc., totalmente diferentes, operaram providencialmente para a realização da igualdade, é, antes de tudo, desconhecer o movimento histórico através do qual as gerações sucessivas transformam os resultados adquiridos pelas que as precederam.
Aqui é importante observar também que quando Marx coloca que a tendência à igualdade pertence ao nosso século, ele está olhando para o movimento comunista, para o movimento proletário. A que século Marx está se referindo? O século XIX. Qual é o movimento que no século XIX emerge reivindicando a igualdade real entre os homens? O movimento comunista, portanto, o movimento do proletariado reivindicando a instauração da sociedade comunista. Daí que Marx coloca que a igualdade efetiva, ela pertence ao nosso século, ou seja, ela está presente fundamentalmente no movimento operário, o único que, no interior da história, coloca com profundidade qual é o sentido da igualdade entre os homens. Feitas estas considerações, Marx entra na sétima e última observação. Porém, esta sétima e última observação deixamos para um segundo momento da exposição. Espero que tenham gostado dos pontos resgatados nesta reflexão, que eles contribuam para facilitar ou melhorar, ou então abrir novos caminhos para a leitura deste texto de Marx. Espero também que seja de utilidade para as jovens gerações de estudantes e jovens gerações de pesquisadores que procuram se apropriar deste pensamento complexo, que é o pensamento dialético, tal como estruturado por Marx. De nossa parte, continuaremos aqui resgatando estes textos a fim de contribuir com as jovens gerações de estudantes e com aqueles que têm compromisso com a ciência. Até uma próxima.